Você sente que algo está diferente. Os gestos dele, o olhar, a maneira como escuta você. Parece haver uma intenção mais profunda por trás de tudo. Mas a dúvida persiste. Será que ele realmente me escolheu para algo sério ou estou projetando meus desejos? Nesse dilema silencioso, onde o coração deseja clareza e a mente teme se enganar, nasce o nosso tema de hoje. Os 5 sinais, à luz de Carl Jung, que indicam quando um homem está, de fato, escolhendo você para um relacionamento sério. E aqui não falamos de sinais óbvios ou frases prontas. Falamos de algo mais sutil, mais profundo. Os movimentos da psique que revelam um compromisso antes mesmo das palavras. Jung nos ensinou que o inconsciente fala através de símbolos, gestos e atitudes que muitas vezes passam despercebidos pela mente racional. Quando um homem está em processo de individuação, a jornada de se tornar quem realmente é e escolhe caminhar com alguém, isso não acontece de forma leviana. O inconsciente dele começa a revelar essa escolha nos pequenos detalhes. O primeiro sinal é o silêncio que acolhe. Não o silêncio constrangedor, mas aquele onde a presença de vocês dois preenche tudo. Ele não precisa falar o tempo todo para manter sua atenção. Em vez disso, ele está ali, inteiro, mesmo em silêncio. É nesse tipo de silêncio que a sombra começa a se integrar, quando ele não precisa performar para ser aceito. E quando um homem se sente seguro o suficiente para mostrar suas falhas, sem medo do julgamento, isso já é um ato profundo de escolha. Ele está, ainda que inconscientemente, escolhendo você como espelho de sua própria jornada interior. O segundo sinal é o espaço concedido. Parece contraditório, mas é justamente quando ele respeita o seu tempo, suas decisões, suas dúvidas, que ele está dizendo: eu te vejo como inteira. E esse é um dos pilares da verdadeira individuação. Jung dizia que amar é reconhecer o outro como outro. Se ele insiste em controlar, apressar ou dominar, o que ama é uma projeção, não você. Mas se sustenta a sua liberdade, mesmo sentindo medo de perdê-la, então está saindo do amor infantil, aquele movido por desejo e carência, e entrando no amor maduro, que aceita a alteridade. O terceiro sinal é o olhar que permanece. Mais do que admirar o seu corpo ou desejar sua presença, ele olha para você como quem quer decifrar uma alma, e esse olhar não foge quando surgem suas sombras. Pelo contrário, ele permanece, não porque entende tudo, mas porque sente que existe ali uma verdade que merece ser descoberta aos poucos. Jung falava sobre o encontro com a ânima e o ânimos, os arquétipos do feminino e do masculino dentro de cada um de nós. Quando um homem enxerga a mulher não como ideal ou objeto, mas como ponte para a sua própria totalidade, ele olha de forma diferente. Ele permanece porque precisa desse encontro para continuar seu próprio processo de cura. Esses 3 sinais, quando somados, formam uma chave que pode mudar completamente a maneira como você enxerga o comportamento dele. Presença, liberdade, olhar. 3 palavras. 3 atos silenciosos que dizem mais do que qualquer declaração de amor. Mas por que essa chave funciona? Porque ela revela o que está por trás da superfície. Um homem que está presente mesmo no silêncio, que oferece espaço e que sustenta o olhar, é alguém que está se transformando junto com você. Ele não está apenas interessado, ele está se tornando. E ao se tornar, ele escolhe. Nos próximos blocos, vamos aprofundar cada um desses sinais, revelar os 2 restantes e explorar como você, com exercícios simples, pode perceber tudo isso com clareza. Porque quando a alma reconhece o amor verdadeiro, ela para de gritar e começa a escutar. A presença verdadeira não é feita de palavras bonitas ou gestos calculados. Ela se revela nos detalhes invisíveis, nos gestos que não pedem testemunha. Quando Jung falava da função transcendente, ele se referia à capacidade da psique de unir opostos, razão e emoção, ação e contemplação, eu e o outro, num ponto de equilíbrio. E é isso que acontece quando um homem realmente está escolhendo você. Ele começa a se mover entre os opostos internos e sua presença revela essa integração. Vamos olhar mais de perto o primeiro sinal: presença no silêncio.
quando ele está com você e o tempo parece desacelerar, quando não há urgência em preencher os espaços com palavras, e mesmo assim você sente conexão, isso é mais que conforto. É um campo psicológico que se forma quando dois inconscientes se comunicam. Você já sentiu isso? Aquele momento em que tudo ao redor parece distante e mesmo em silêncio ele está dizendo: eu estou aqui para o que é real. Essa qualidade de presença só é possível quando a sombra já começou a ser integrada. O homem que teme sua própria vulnerabilidade precisa se esconder atrás do humor, da sedução ou do distanciamento. Mas quando ele começa a reconhecer suas falhas sem fugir delas, ele também começa a se abrir para outra pessoa de uma maneira mais inteira. É nesse ponto que ele começa a escolher, mesmo que ainda não saiba disso racionalmente. A escolha começa no inconsciente. Jung dizia que onde está o medo, está também o caminho. A maioria dos homens sente medo da entrega verdadeira porque ela exige que encarem seus complexos inconscientes. Mas se ele permanece mesmo quando se sente inseguro, se ele compartilha fragilidades, ainda que pequenas, ele está dizendo: quero que você me veja como eu sou, não como finjo ser. E isso é raríssimo. Vamos ao segundo sinal, que exploramos brevemente: espaço concedido. Ele não corre para responder suas mensagens em segundos, nem força conversas quando você se afasta. Isso não é desinteresse, é confiança. Ele reconhece que você é um ser autônomo, com sua própria trajetória, seus próprios ritmos, e isso só é possível quando ele não está buscando você para preencher um buraco interior. A dependência emocional costuma se disfarçar de paixão, mas o verdadeiro compromisso vem do respeito ao espaço. Quando ele não invade, não manipula, não sufoca, ele está amando de um lugar mais limpo. Ele está, mesmo sem perceber, abrindo mão da fantasia da ânima idealizada, aquela mulher perfeita que muitos homens buscam inconscientemente, e aceitando a realidade de quem você é. Um exercício simples. Repare nos momentos em que ele permite seu silêncio. Repare se ele escuta quando você diz que precisa de tempo. E note se ele volta, sem drama, depois disso. Esses momentos são mapas psíquicos. Mostram que ele não precisa controlar para se sentir seguro. E isso é um sinal muito forte de que ele está escolhendo você não como muleta emocional, mas como companheira de jornada. Chegamos então ao terceiro sinal, o olhar que permanece. Ele não se desvia quando você mostra uma opinião forte, nem foge quando você chora. Há algo no olhar dele que diz: eu aguento a sua intensidade. Esse tipo de olhar não é de quem quer conquistar, é de quem está disposto a conhecer. Na linguagem junguiana, esse olhar representa o contato com o self, o centro organizador da psique. Quando ele encara você de verdade, sem buscar o que é fácil ou agradável, ele está permitindo que algo maior se revele ali. Ele não busca mais apenas o prazer imediato. Ele busca sentido. Esses três primeiros sinais, presença, liberdade, olhar, são como raízes invisíveis. Eles sustentam o crescimento de algo mais profundo. E ainda faltam 2 sinais para completar esse mapa. Um deles é tão discreto que costuma ser confundido com gentileza. O outro tão poderoso que, quando surge, o relacionamento já mudou, mesmo que ninguém tenha dito isso em voz alta. O quarto sinal é tão sutil que muitas vezes passa despercebido, especialmente por quem ainda carrega feridas abertas de antigos relacionamentos. Ele aparece quando você menos espera, em gestos que não pedem reconhecimento. Ele lembra detalhes que você mencionou uma única vez, te apoia em momentos que não são convenientes para ele, ou simplesmente oferece ajuda sem que você precise pedir. Isso se chama cuidado espontâneo. E aqui há algo profundo que Jung nos ensina sobre projeção e realidade. Quando um homem está apenas projetando uma imagem ideal em você,
ele responde ao que espera receber, mas quando ele realmente está vendo você, ele responde ao que você precisa, mesmo que não traga benefício imediato para ele. Esse tipo de gesto não é ensaiado nem estratégico, ele é movido por algo que escapa ao controle racional. É o inconsciente dele dizendo: eu reconheço o valor aqui. Nesse ponto vale um lembrete importante: o universo não entrega o amor verdadeiro para quem ainda teme recebê-lo. E aqui entra um convite simples. Comente agora: eu recebo o amor. Sim, escreva, porque declarar é o primeiro passo para abrir o espaço interno necessário. O amor não ocupa lugares onde a dúvida reina. E se você ainda não fez, responda ao quiz gratuito sobre sua vida amorosa. O link está no comentário fixado. Ele vai te ajudar a entender que tipo de energia você está atraindo e por quê. Voltando ao sinal do cuidado. Ele se manifesta quando ele se envolve na sua vida real, não apenas nas partes convenientes ou agradáveis. Ele quer saber como foi seu dia de verdade. Ele se interessa pelos seus desafios, suas alegrias, suas transformações. Esse envolvimento emocional mostra que ele está investindo energia psíquica. E segundo Jung, onde há investimento de energia, há intenção de permanência. O quinto e último sinal é o mais silencioso e ao mesmo tempo mais poderoso. Ele começa a se transformar por sua causa. Não porque você pediu, mas porque estar ao seu lado o leva a questionar hábitos, crenças e padrões. Ele começa a fazer escolhas que o aproximam de uma versão mais inteira de si mesmo. Isso é a função transcendente em ação. Ele está conectando partes fragmentadas de si mesmo porque a relação com você se tornou um espelho. Esse é o verdadeiro sinal de que ele está te escolhendo. Ele se torna melhor não para impressionar, mas porque a conexão com você o impulsiona a crescer. Ele não foge das conversas difíceis. Ele começa a se responsabilizar por seus erros. Ele não te culpa pelos próprios fantasmas. Ao contrário, ele começa a enfrentá-los. Esses 5 sinais, presença, liberdade, olhar, cuidado e transformação, formam um ciclo. Um ciclo que, quando percebido, muda tudo. Porque mostra que o amor verdadeiro não é feito de promessas, mas de atitudes consistentes. Ele está escolhendo você quando se permite ser real, vulnerável e em processo. Agora que os 5 sinais foram revelados, é hora de aprofundar o que eles significam dentro da jornada psíquica da individuação. Quando um homem começa a demonstrar esses comportamentos, não se trata apenas de intenção afetiva. É um reflexo do movimento interno de quem está amadurecendo emocionalmente. Alguém que está saindo da projeção e se aproximando do real. Jung afirmava que o verdadeiro amor só nasce quando o ego começa a dialogar com o inconsciente. Isso significa que só podemos amar de forma verdadeira quando deixamos de procurar no outro a nossa salvação. Por isso, quando um homem começa a cuidar, respeitar o espaço, olhar nos olhos sem fugir, estar presente sem máscaras e transformar-se silenciosamente, ele está, mesmo sem saber, dizendo: quero trilhar essa estrada contigo, com verdade. Mas existe um risco aqui. Muitos desses sinais podem ser confundidos com comportamentos pontuais, com atos isolados. Por isso, é essencial entender que não basta ele ter feito algo uma vez. É a repetição, a constância, a coerência que revelam a profundidade da escolha. E essa repetição só acontece quando o inconsciente está de fato comprometido com a transformação que o amor exige. Vamos imaginar a psique como uma represa. O ego é a superfície visível da água, o que ele diz, o que ele mostra. Mas os sinais de escolha real vêm das correntes profundas, aquelas que empurram lentamente grandes massas de água em direção ao outro. São essas correntes, os gestos silenciosos, as mudanças consistentes, os olhares que sustentam, que revelam um amor que está sendo construído de dentro para fora. Um exercício simples. Pegue um papel e escreva os 5 sinais. Ao lado de cada um, anote situações reais em que ele demonstrou isso. Não confie apenas na memória.
visualizar no papel o que é recorrente ajuda a enxergar com mais clareza. Muitas vezes estamos tão envolvidos emocionalmente que não percebemos o padrão real. Esse exercício é como acender a luz em um cômodo que você achava conhecer. E se, ao fazer isso, você perceber que apenas 1 ou 2 sinais aparecem de forma consistente, cuidado. Pode ser que ele ainda esteja mais preso à imagem que faz de você do que à sua realidade. Nesse caso, a decisão de permanecer deve vir acompanhada de consciência, porque amar alguém que ainda vive na fantasia é se perder lentamente. Mas se os 5 sinais estão presentes, mesmo que de forma tímida, você está diante de algo raro, não perfeito, porque perfeição é ilusão, mas real. E o amor real, como dizia Jung, não é um conto de fadas, é um campo de transformação mútua. E isso nos leva a uma chave poderosa que resume tudo em uma única frase. O amor revela quem estamos prontos para ser. Porque o amor verdadeiro não vem para nos completar, ele vem para nos confrontar, nos elevar, nos despir das máscaras. Ele vem para mostrar, com delicadeza e firmeza, que a jornada do nós só começa quando o eu está disposto a crescer. Vamos agora dar um passo além. Os sinais de que ele está te escolhendo não existem isoladamente. Eles fazem parte de um movimento maior, quase invisível, que só pode ser compreendido quando olhamos para o que Jung chamava de função transcendente. Essa função une os opostos, razão e emoção, medo e desejo, passado e futuro. Quando um homem entra nesse processo de escolha real, ele está tentando integrar o que há de mais contraditório dentro dele. É por isso que, muitas vezes, o início de um relacionamento sério vem acompanhado de silêncio, confusão ou até resistência. Não porque ele não sente algo verdadeiro, mas porque o inconsciente dele está sendo confrontado com um novo paradigma. Deixar de repetir padrões e construir algo autêntico. Esse momento de transição pode ser desconfortável, mas é profundamente revelador. Aqui entra um ponto crucial. O medo dele não é sinal de desinteresse. Na verdade, quanto mais ele sente algo verdadeiro, mais assustador pode parecer. Porque amar de verdade exige renunciar à zona de conforto emocional. Exige encarar a sombra, aquela parte dele que não quer depender de ninguém, que teme ser rejeitada, que aprendeu a controlar tudo para não se ferir. Quando ele escolhe você, ele escolhe também o risco. E é isso que torna essa escolha tão valiosa. Jung nos lembrava que a realidade é moldada a partir do inconsciente. Ou seja, antes de alguém decidir te amar de forma consciente, algo dentro dele já precisa ter aberto espaço para esse amor. Isso significa que um homem só te escolhe de verdade quando já fez, ainda que sem perceber, o movimento interno de aceitar o amor que sente por si mesmo. Porque quem rejeita a si, inevitavelmente rejeita os outros, mesmo amando. É por isso que tantas mulheres se perdem tentando merecer um amor que não depende de esforço. O amor real não precisa ser provado, ele precisa ser percebido. E para perceber se ele está escolhendo você, você precisa antes estar aberta a reconhecer isso. Então, escreva nos comentários: eu recebo o amor. Simples assim, porque só quem declara estar pronta é capaz de ver os sinais quando eles surgem. E se ainda restam dúvidas, responda ao quiz gratuito sobre sua vida amorosa. O link está no comentário fixado do vídeo. Não é só um teste, é um espelho, um jeito de enxergar com clareza o que sua energia está chamando e o que talvez esteja a repelindo. Às vezes, o amor está tentando entrar, mas encontra as portas internas trancadas. Voltando à essência, o amor que se constrói em silêncio é o mais poderoso. Ele não precisa de promessas para se sustentar. Precisa de presença.
E quando você observa esses 5 sinais acontecendo de forma constante, a presença no silêncio, o respeito ao seu espaço, o olhar que permanece, o cuidado espontâneo e a transformação visível, você não precisa mais se perguntar se ele está te escolhendo. Você sente. Nesse estágio, os comportamentos dele começam a ser guiados não por desejo, mas por direção. Ele não está mais ali por impulso. Ele permanece porque enxerga um caminho possível ao seu lado. E isso, para Jung, é um dos indícios mais fortes da função transcendente, quando o amor não mais divide, mas unifica. E você, está pronta para permitir que essa unificação aconteça? Está disposta a deixar que a vida amorosa se torne de fato um reflexo da sua completude e não da sua carência? Comente, eu recebo o amor, e faça o quiz. Às vezes, o que falta não é amor, é consciência. Chegamos ao ponto em que o amor começa a revelar sua verdadeira natureza, transformação. Quando ele está te escolhendo de verdade, o relacionamento deixa de ser um lugar de confirmação de desejos e passa a ser um campo de espelhos. Espelhos que mostram quem ele é, quem você é e quem vocês podem se tornar juntos. E aqui, a teoria junguiana se torna ainda mais valiosa. Jung dizia que a verdadeira relação é alquímica. Ela nos modifica de dentro para fora. Não por imposição, mas por espelhamento. E é isso que acontece quando ele começa a mudar, não porque você exige, mas porque a sua presença o confronta com aspectos de si mesmo que estavam adormecidos. Ele começa a se perguntar: o que eu posso oferecer além do que sempre ofereci? Que tipo de homem eu quero ser ao lado dela? Essas perguntas não são feitas em voz alta, elas aparecem nos gestos novos, nas pausas entre uma resposta e outra, nas atitudes que substituem antigos automatismos. É aí que o relacionamento deixa de ser um refúgio e passa a ser um portal que exige coragem para ser atravessado. Esse processo pode ser desconfortável, afinal, todo crescimento real é desconfortável. Mas quando ele escolhe passar por esse desconforto ao seu lado, ele está mostrando que não te vê como distração, mas como missão. Não missão no sentido de obrigação, mas no sentido de propósito. Amar, nesse contexto, é caminhar com alguém, mesmo nos trechos incertos do caminho. E aqui entra uma verdade pouco dita. O amor maduro começa quando termina a fase da idealização. É quando ele te vê irritada, triste, frustrada e ainda assim permanece. É quando ele mostra suas falhas, seus medos, seus ruídos internos e, mesmo assim, busca diálogo. Porque o amor não é feito da ausência de conflito, mas da capacidade de sustentá-lo sem quebrar a ponte. Jung via o conflito como essencial ao crescimento da consciência. E no amor, isso é ainda mais evidente. O casal que nunca discute provavelmente está se escondendo. O casal que se permite o empate com respeito está construindo. Quando ele escolhe você, ele escolhe também enfrentar consigo mesmo aquilo que você desperta nele. E isso é raro, isso é sério. Você pode observar isso nos momentos de atrito. Ele escuta ou apenas se defende. Ele volta para o diálogo ou se fecha por dias. Ele tenta compreender seu ponto de vista ou apenas justificar o dele. Essas atitudes dizem muito mais sobre o tipo de escolha que ele está fazendo do que qualquer gesto romântico. É nesse ponto que a presença dele começa a ganhar peso. Um peso bom, aquele que não sufoca, mas sustenta. Porque amar alguém que está te escolhendo com consciência é sentir que você não está mais caminhando sozinha, mesmo nos dias difíceis. À medida que esse relacionamento se aprofunda, você começa a notar algo essencial. Ele já não está mais apenas ao seu lado. Ele está com você. Há uma diferença silenciosa, mas profunda, entre acompanhar alguém e caminhar junto com alguém. O primeiro é externo, o segundo é interno. E esse movimento interno é o verdadeiro sinal de que ele está te escolhendo
com o coração inteiro. Jung nos ensina que a união verdadeira acontece quando dois indivíduos se encontram não para se fundir, mas para se complementar. Isso só é possível quando há presença consciente. Quando ele começa a agir não apenas por hábito ou desejo, mas por intenção, é sinal de que a escolha dele está enraizada em algo mais sólido. Ele começa a tomar decisões considerando você, mas sem abrir mão de si. E esse equilíbrio é uma das maiores provas de maturidade emocional. Nesse ponto, surge uma das manifestações mais potentes desse amor. Ele te inclui, não só nas conversas fáceis, mas nas decisões difíceis. Você deixa de ser alguém com quem ele compartilha momentos e passa a ser alguém com quem ele constrói direção. E essa inclusão não se dá por obrigação. Ela acontece porque a conexão de vocês se tornou parte do projeto de vida dele. Mas atenção, você só conseguirá reconhecer e sustentar esse tipo de amor se estiver internamente disponível. Comente agora: eu recebo o amor, não apenas por ele, mas por você, porque o amor só encontra morada onde há espaço declarado para ele habitar. A psique precisa ouvir essa escolha, precisa saber que está segura para amar. E se ainda existe confusão sobre o que você está vivendo, responda ao quiz gratuito sobre sua vida amorosa. O link está fixado no comentário do vídeo. Ele não é apenas informativo, ele é terapêutico. Ele te ajuda a ver o que está claro, mas ainda não foi nomeado. Muitas vezes, é o inconsciente que sabe antes da mente. Esse tipo de amor, o que inclui, o que transforma, o que permanece, não é raro porque seja impossível. É raro porque exige coragem. Coragem de ser visto, coragem de ver o outro, coragem de continuar, mesmo quando é mais fácil fugir. Quando ele está te escolhendo, ele está dizendo com cada gesto: eu aceito quem você é e quero crescer com isso. No final das contas, os 5 sinais se conectam para formar algo que nenhuma teoria consegue explicar por completo. A sensação interna de que você está segura não porque tudo é perfeito, mas porque tudo é verdadeiro. E o verdadeiro, mesmo imperfeito, é o único caminho que leva ao amor duradouro. Agora que você conhece os 5 sinais, percebe o quanto o amor sério exige mais do que presença física. Ele exige presença emocional, disposição para o desconforto e entrega ao processo. Não é sobre o que ele sente por você nos momentos bons, mas sobre o que ele escolhe fazer quando os desafios surgem. Porque o amor verdadeiro não é um sentimento que acontece, é uma construção que se decide. Carl Jung dizia que o encontro entre 2 personalidades é como o contato de 2 substâncias químicas. Se houver reação, ambas se transformam. Se ele está te escolhendo, você também está sendo transformada. Você sente isso na forma como se comunica, na forma como pensa sobre o futuro, na maneira como começa a exigir menos prova e mais presença. Ele está te escolhendo quando permite que esse vínculo o transforme e te transforma com ele. O ciclo está completo quando os 5 sinais não apenas aparecem, mas se sustentam. A presença que acolhe, o espaço que respeita, o olhar que sustenta, o cuidado que emerge, a transformação que acontece. Tudo isso não é só comportamento, é linguagem da alma. E a alma só fala com quem está disposto a escutar. Se você chegou até aqui, é porque está pronta para amar de forma consciente. Para isso, permita que sua jornada vá além desse conteúdo. Inscreva-se no canal para continuar mergulhando nesses temas com profundidade e clareza. E não esqueça, responda ao quiz gratuito sobre sua vida amorosa. O link está fixado no comentário deste vídeo. Ele vai te mostrar onde você está, para onde pode ir e o que precisa liberar para que o amor verdadeiro te encontre. Porque o universo só envia o amor para quem declara que aceita ele. E aceitar começa com um passo simples: reconhecer que você merece, que você está pronta, que você também escolhe.